Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, aqueles que conhecem a Jesus, shalom, aqueles que também não conhecem a Jesus, porque a palavra manifesta o Deus ressurreto, o Deus poderoso, é um Deus de todas as nações, de todos os povos e línguas, porque todo o joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Em breve nós estaremos passando por essa situação, amados, porque a palavra se revela e se concretiza em toda a sua trajetória. Por isso nós cremos fielmente. Em breve o Senhor da Glória retornará, e Ele retornará como a palavra dele diz, amados, quando nós menos esperamos, ou seja, ele virá e nós, talvez alguns não estarão preparados. A palavra de Deus diz que alguns estariam nos campos, alguns colhendo, alguns trabalhando, alguns dormindo. Então, amados, nós não sabemos o dia, nós sabemos como ele virá, porque a palavra nos revela, mas o dia pertence a ele. Portanto, não adie o seu compromisso com Deus, não adie essa distância que você tem com Deus. Alguns, em toda essa trajetória, desde a minha conversão, desde o dia em que Jesus me chamou, amados, eu tenho ouvido, Paulo, eu preciso esperar, ainda não é tempo, o tempo vai acontecer, mas nós não sabemos o dia de amanhã, amados. Tem dias, tem pessoas, nós nos surpreendemos a cada dia. Hoje nós falamos com uma pessoa e amanhã, às vezes, nós recebemos uma notícia drástica, uma notícia ruim, que fala que essa pessoa estava em viagem e acabou falecendo, ou teve um mal súbito, ou até mesmo um problema cardíaco e veio a falecer. E ele, inspirado de toda a situação que dizia que o tempo é oportuno, certamente o tempo é oportuno, amados. Mas como nós não conhecemos, o tempo oportuno de Deus é agora. Busque a Deus, conheça a Deus, deixe Deus se revelar a você. Amém, amados? Eu quero compartilhar a palavra de Deus que está em 2 Coríntios, capítulo 4. Meu nome é Paulo Pérez, eu sou pastor do Ministério Sementes de Cristo e certamente esta palavra falará contigo. A palavra de Deus diz assim no capítulo 4, 2 Coríntios, versículo 1 a 6. Pelo que tenho este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, está encoberto para os que se perdem, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Amém, igreja? Aqui, o apóstolo Paulo escreve a carta aos Coríntios dizendo algo poderoso e tremendo daquilo que é palavra de vida eterna, daquilo que é retidão, daquilo que é perfeição. Amados, toda a palavra que é lançada a mim e a você, toda a palavra que vem para mim e para você, amados, que se encontra na Bíblia, no livro que Deus inspirou homens, nós entendemos que ela é perfeita e absoluta, por isso ela não pode ser deturpada, por isso ela não pode ser alterada. Então o texto diz claramente, nós não nos entregamos a fábulas, a falsas doutrinas ou a entendimento humano. A palavra de Deus a qual Paulo se refere, ele está dizendo a palavra em sua essência absoluta, em sua verdade absoluta. A palavra é verdadeira e tão pura e tão genuína
que diz que os homens de Deus no passado, que infringiram os mandamentos de Deus ou se afastaram da presença de Deus, certamente eles tiveram consequências, ou seja, Deus não retirou sobre eles o dolo do pecado, não retirou sobre eles aquilo que eles fizeram e a consequência dos seus pecados. Ou seja, Deus ama a todos, ama. Ele amou os seus profetas, ele amou os seus discípulos, ele amou aqueles que seguiram a sua palavra, que foram direcionados por ele e aceitaram essa direção, sim, todos eles, mas muitos deles tiveram consequências drásticas simplesmente por, em determinado momento, querer fazer as coisas por conta própria, se entregaram às suas paixões mundanas, se entregaram às suas paixões que outrora fazia parte da sua vida. Paulo diz e escreve aos Coríntios que agora, amados, nós somos renovados com uma aliança e uma identidade de Cristo, pela palavra verdadeira do Senhor e Salvador. E essa palavra verdadeira traz a mim e a você uma esperança de vida eterna e uma esperança de uma nova vida, nos tornarmos nova criatura em Cristo. A palavra do contexto tem algo tremendo, nós temos uma trajetória. Primeiro nós nos entregamos para Jesus, ou seja, realmente, literalmente falamos e declaramos de voz audível: Jesus Cristo reina sobre mim, eu aceito esse Jesus ressurreto na minha vida como meu Senhor e Salvador. Alguns caminham somente como Ele, o Salvador, mas quando Deus é o nosso Senhor, Ele governa plenamente a nossa vida. Então nós deixamos de lado o velho homem, a velha criatura, e permanecemos como nova criatura em Cristo. Então essa palavra que nos dá a esperança de vida eterna, nos traz uma aliança incorruptível, uma aliança que traz um caráter inabalável na presença de Deus, nos dá a direção que eu e você podemos sim ser pessoas suficientemente capazes de discernir essa palavra, de estar inserida em nós, para que nós sejamos espelhos àqueles que estão em trevas. Porque a palavra de Deus diz que ele resplandeceu no coração do homem. Ele resplandeceu porque Deus disse: das trevas resplandecerá a luz. Ou seja, amados, a luz e trevas é um confronto. A luz sempre prevalecerá aonde há trevas. Por isso, as trevas não conseguem permanecer aonde há luz. Por isso, quando você é instituído luz e sal da terra, como a luz de Jesus, as pessoas que estão na iniquidade e no pecado não conseguem ficar próximo a você. Não é porque eles não gostem, amados, de você, é porque você está fazendo diferença. A luz de Deus brilha em você e algo tremendo está acontecendo, mas aquele que quer permanecer no pecado, permanecer na iniquidade, certamente ele tem que se afastar, ele quer se afastar. E você deseja ardentemente que ele conheça essa verdade. Mas existe um propósito e um tempo. Continue, permaneça fiel à palavra, ou em oração, intercessão pelos perdidos, e leve essa palavra a toda criatura, seja rico ou pobre, seja aqueles que estão na rua perdidos. De alguma forma, eles entenderam certo dia, porque todos eles que você conversa, amados, na rua, que estão morando ou estão passando por situações contrárias do alcoolismo, das drogas, e você conversa com eles e eles citam versículos como se tivessem lido boa parte da palavra de Deus. Mas esses versículos ficaram dentro deles, mas precisa uma ação, precisa o levantar-se para que esse domínio das trevas saiam da vida deles e que prevaleça o domínio de Deus, que prevaleça o poder de Deus na vida deles para a glória do Senhor. E quando isso acontece, nós vemos pessoas sendo transformadas que outrora eram assassinos, eram ladrões, que eram usuários de drogas, dependentes químicos, pessoas que estavam no leito de morte, e a transformação, a palavra regeneradora do Senhor veio de encontro a eles e fez com que eles se tornassem luz e sal da terra, e mudou a história de vida deles, mudou o cenário de vida. No versículo, o final, a parte B do versículo 8 diz assim: para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Nós entendemos que Jesus Cristo veio para nos libertar e salvar. Não há uma alma, não há um homem, uma mulher sequer que ele não queira a salvação, que ele não deseje que seja salvo. Mas depende de nós, amados, depende do nosso posicionamento aqui na terra, porque ele dá a liberdade de escolha, a mim e a você. Escolha por Jesus. Você que está caminhando com Jesus, persevere.
Você que ainda não conhece, não caminha com Jesus, busque a Deus, amados. Certamente esta promessa é para você também. E certamente Ele fará uma obra tremenda e poderosa que vai te impactar. Impactando você, certamente impactará outras pessoas, porque é um prazer dele fazer com que aquele que estava aflito, aquele que estava em trevas, se torne luz. A luz de Deus prevaleça na vida dele e ele seja um novo homem, uma nova mulher, firmados e alicerçados na rocha, que é o Senhor Jesus. Que a tua família, a tua casa, os teus filhos sejam literalmente uns adoradores do Senhor, que nós possamos adorá-lo em espírito e em verdade, possamos proclamar esse evangelho genuíno e puro, que é a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus, que não mente, que não peca, que não tem iniquidade, que não tem idolatria e que tem amor e que tem verdade absoluta, porque a sua palavra é verdade absoluta. Que a glória de Deus, que a manifestação do poder de Deus seja com você. Que a graça, a paz do Senhor e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja na tua vida. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família.